I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Boa tarde, então nós vamos dar início à nossa aula número 5 da Química Analítica e Instrumental. Eu vou dividir em dois momentos, né? Um, a gente fazer um apanhado do que nós vimos lá em dezembro, e no segundo momento vamos falar sobre a aula de hoje, a aula número 5, que é equilíbrio químico. Então, lá no Moodle, né? Opa, desculpe. Lá no Moodle, deixa eu colocar aqui para apresentar. Bom, então, como eu estava falando, no Moodle, né, nós temos a nossa página de Química Analítica e Instrumental, e nós dividimos em 10 estudos. Lá em dezembro, nós falamos de 4, né, vimos 4 estudos. O primeiro, o que fala sobre uma introdução, né, à química analítica, tem lá um pequeno livro. Aqui, inclusive, nós colocamos a gravação daquela aula, da aula número 1, né? Tinha uma tarefa para fazer e tem um material complementar. Nessa primeira aula, a gente explicou o que vinha a ser a química analítica. No estudo 2, nós falamos sobre o laboratório de análise. Qual é a importância dele, quais são os equipamentos, quais são as regras que a gente tem que seguir. Aqui também nós temos aí a aula desse dia, né, que foi no dia 11/12, tem aqui uma atividade, tem uma leitura complementar. E a aula número 3, nós falamos sobre a amostragem. A amostragem na análise química ela é muito importante. Ela praticamente determina o sucesso ou o insucesso de uma análise química. Então, também tem a gravação dessa aula. Tem aqui uma atividade falando sobre a amostragem e um material também de apoio. Na aula número 4, então, na aula número 4, a gente falou sobre soluções. O que são soluções? Qual que é a sua importância? Qual é o preparo? Como preparar uma solução? Nós não tivemos o encontro síncrono, mesmo porque nós estávamos ali na véspera de Natal, praticamente, né? Então, eu peguei aqui uma apresentação já para fazer uma revisão de certos conceitos e também para falar sobre a parte que determina como fazer a solução e como calcular a solução. Então, essa aqui é um material do professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, né, falando sobre Química 2. Então, já fazendo uma revisão de conceitos, né, a gente, quando fala em matéria, a matéria ela é formada por átomos e esses átomos se juntam formando moléculas. Então, tudo que nós conhecemos no nosso mundo tridimensional, né, ele é composto por átomos e por moléculas. Então, esses átomos e essas moléculas são formadas por átomos, esses átomos, eles são a gente acabou dando um nome para esse tipo de elemento, esse tipo de átomo, que recebeu um símbolo. Por quê? Por uma questão de organização, vamos dizer assim. Os símbolos, eles vieram do nome em latim, por isso que alguns elementos têm um nome em português, mas o símbolo não confere com o nome em português, é o caso da prata. Por que isso? Porque na natureza eu não tenho apenas um tipo de átomo, né? As substâncias são formadas muitas vezes por grupos de átomos. Algumas não, algumas são por átomos, um único tipo de átomo.
Bom, na sua grande maioria, como eu falei, né, os átomos se juntam formando moléculas. É o caso, por exemplo, do gás hidrogênio. Ou eles se juntam formando outras moléculas moléculas compostas, né? Aqui de uma molécula de uma substância simples, aqui de uma substância composta. É o caso da água, né, que tem um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Bom, então, sabendo que a matéria é formada por átomos e que se juntam formando moléculas, na natureza, a gente encontra essas substâncias muitas vezes na forma de misturas, né? Ou substâncias puras ou misturas. Então, uma substância, eu chamo de substância toda aquela matéria que tem uma composição fixa, definida. Né? Como é o caso do gás hidrogênio, só tem átomos de hidrogênio, tem 2 átomos de hidrogênio. O gás de oxigênio, que é formado por 2 átomos de oxigênio. O gás ozônio, que é formado por 3 átomos de oxigênio. Veja, cada molécula dessas substâncias tem essa composição. Claro que na natureza, muitas vezes eu não encontro elas na forma pura. Agora, esse grupo de substâncias aqui é o que nós chamamos de substâncias simples. São aquelas moléculas constituídas só por um único tipo de elemento químico. E no caso aqui, átomos de hidrogênio para o gás hidrogênio, átomos de oxigênio para o gás oxigênio, átomos de oxigênio também para o gás ozônio. Agora, existem aquelas substâncias que a gente chama de composta. Por quê? Porque ela tem mais do que um elemento químico. A água tem 2 elementos, o sal de cozinha tem 2 elementos, o açúcar tem 3 elementos, e assim por diante. Então, a grande maioria das substâncias apresentam uma forma composta. Na sua molécula tem mais do que um tipo de elemento químico. O que isso nos ajuda? Nos ajuda no sentido de classificar a matéria. Porque eu tenho substâncias puras e tenho substâncias, misturas no caso, né? Misturas de substâncias. Eu chamo de substância pura quando ela apresenta uma única substância, moléculas da mesma substância. É o caso, por exemplo, aqui desse composto que só tem 2 átomos, ó, mas são todos os mesmos elementos. E podendo ser simples ou composta. Por exemplo, eu vou chamar assim, água pura. Então, ela é uma substância pura porque só tem moléculas de água. Sal de cozinha, puro. Só tem lá as moléculas do NaCl. Mistura, o nome já está dizendo, eu vou ter mais do que 2 substâncias, 2 ou mais, né? Mais do que uma substância compondo esta mistura. E cada uma delas a gente chama de componente. Então, é difícil, por exemplo, eu achar na natureza água pura, por exemplo. Na natureza, água pura só se for numa geleira, né? Que daí vai ter água pura no estado sólido. Mas mesmo assim, vão ter bolhas de ar. Então, ela também não vai ser pura, né? Ela vai ter ainda bolhas de ar no meio do gelo. Substância pura mesmo, só quando a gente passa a mistura por um processo de separação e tenta conseguir separar os componentes. Né? Destilação, congelamento parcial. Né? Então, aplicando várias técnicas, a gente consegue fazer com que as substâncias acabem ficando puras. Então, como eu estava falando, mistura, né, é quando eu tenho 2 ou mais substâncias juntas e cada uma delas é chamada de componente. Fase é cada aspecto da mistura, né, das porções que apresentam aspecto homogêneo ou uniforme. Eu posso classificar as misturas em homogênea, quando apresenta uma única fase, ou heterogênea, quando apresenta 2 ou mais fases.
Então, se a gente olhar aqui nesses exemplos, ó, homogênea, um exemplo é o ar. O ar é uma mistura gasosa de nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e outros gases. Mas nós não vemos fases, né? Nós só percebemos, aliás, nem conseguimos enxergar, né? Porque a gente só vê essa massa homogênea. A gente acaba percebendo que daí fica heterogêneo, por exemplo, quando tem uma fumaça espessa, né? Aí a gente consegue perceber fase, porque aí tem uma partícula sólida que está dissolvida no ar. Mas o ar é uma mistura homogênea. Agora, se eu pegar em um copo, colocar água com areia, eu vou ter duas fases. A fase da água e a fase da areia. Certo? Se vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Ah, ok. Estou, professor. Eu queria até fazer uma pergunta aqui, só de curiosidade. Pode fazer. A água destilada seria uma substância pura? Seria? Não, por ser destilada? Seria, sim. Exatamente, porque passou por um processo de separação que é a destilação, né? Então, quando eu consigo tirar somente a água destilada, ela tende a ser pura, tá? Conforme o destilador, a gente consegue um grau de pureza maior ou menor, tá? Mas a água destilada é um exemplo de água pura. Existe também a água deionizada, né? Que tenta tirar o máximo possível os íons para que ela fique mais pura possível, né? Outro exemplo, né? Vamos imaginar aqui, ó, água com açúcar dissolvido. Quando a gente dissolve o açúcar, a gente não... tem que deixar bem claro que tem que ser água com açúcar dissolvido. A gente só vai ter o aspecto da água, só vai ter uma única fase. Então, eu chamo de mistura homogênea. Agora, se eu pegar água e óleo, para começar, eles têm naturezas diferentes, eles não misturam. Então, eu enxergo a fase do óleo acima da água e a fase da água. Então, já é uma mistura de duas fases, eu chamo de mistura heterogênea. Água gaseificada, água com gás. A gente percebe que as bolhas estão lá no meio do corpo líquido, né? Elas começam a sair. Então, também apresenta duas fases, eu vou dizer que é uma mistura heterogênea. Agora, tem que tomar cuidado, aqui tem alguns exemplos, né, de misturas homogêneas. Amálgama, que é mercúrio, prata e estanho, vinagre, água e ácido acético, latão, que é o cobre e zinco, bronze, que é cobre e estanho, aço, que é ferro e carbono, álcool hidratado, que é o etanol com água. Vejam, todos exemplos de misturas homogêneas. Vejam que tem misturas líquidas e misturas sólidas. E se eu falar, por exemplo, do ar, tem já uma mistura homogênea gasosa. Uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque se eu pegar aqui ó, um copo de leite, ao olho nu vai parecer homogêneo, uma única fase. Se eu botar no microscópio, eu vejo que existem gotículas de óleo que estão dissolvidos dentro do corpo do líquido, né, do corpo do leite. Então, nesse caso, o leite ele é considerado uma mistura heterogênea. Tanto que, se nós aquecermos o leite, o que vai acontecer? Essas gotículas aqui se separam do corpo do leite, né, e acabam formando, inclusive, aquela que a gente chama de nata, né? Aquela gordura que fica em cima. Bom, por que eu fiz toda essa revisão? Porque quando a gente fala em solução é toda mistura homogênea composta por 2 ou mais componentes. Onde vai ter um solvente, que é aquele componente da solução que geralmente está em maior quantidade, e ele envolve o outro componente que a gente chama de soluto. Aquele componente, geralmente em menor quantidade, e que vai estar disperso dentro do solvente. Mas veja bem, tem que ser uma mistura homogênea.
Eu posso adotar alguns critérios, como, por exemplo, estado físico, soluções sólidas, como o ouro 18 quilates, aço, né, que é ferro e carbono, latão, bronze, né, que são misturas de cobre com outros componentes. Veja, uma solução sólida. Solução líquida, soro fisiológico, álcool comercial, vinagre, né, são todas soluções no estado líquido. E as soluções gasosas, ar atmosférico, mistura de oxigênio e hélio, né, etc. Então, aqui só para a gente deixar bem claro, né, quanto ao estado físico, sólida, né, sólido com sólido, uma liga metálica de cobre e níquel. Líquido com sólido, mercúrio e cobre, que forma uma amálgama de cobre. Gasoso em sólido, gás hidrogênio dissolvido no níquel. Líquida, sólido no líquido, NaCl em água, açúcar em água, líquido com líquido, álcool e água, gasosa no líquido, CO2 dissolvido em água. Então, mostrando as fases, né? Gasosa, sólido no gasoso, poeira no ar, desde que nós não consigamos ver a poeira. Líquido no gasoso, a umidade, né? Umidade no ar, água no ar. Gasoso com gasoso, o ar atmosférico. Posso dividir também as soluções em dois tipos, conforme a natureza do soluto, o tipo de substância que está dissolvida. Por exemplo, as iônicas, ou também chamadas eletrolíticas, é quando eu tenho um soluto que libera íons em solução. Quando a gente tem cada soluto, por exemplo, em água, né, sal de cozinha em água, açúcar em água, cada soluto ele vai ter uma capacidade de dissolução em água. Geralmente a gente pega uma massa, um volume padrão, por exemplo, na água costuma-se colocar para cada 100 gramas de água. O NaCl, dependendo da temperatura, né, por exemplo, a 20 graus, se não me engano, é 40 gramas de NaCl para cada 100 de água. Se pegar o açúcar, ele já dissolve mais. Dependendo do tipo de sal, ele dissolve menos ou dissolve mais. Porque já vou mostrar quando voltar aqui a minha internet, que cada sistema, cada molécula ou íon, ele tem uma capacidade de dissolução maior ou menor. Então, por isso que a gente chama, quando a gente vai falar da relação soluto-solvente, a gente fala em insaturada, saturada, ou, no caso, né, em casos especiais, supersaturada. Então, quando eu falo que é saturada, é porque saturou, chegou no máximo que se pode dissolver. Quando eu digo insaturada, é porque eu não dissolvi, não chegou no máximo. Então, eu poderia dissolver mais ainda, uma quantidade maior ainda de soluto. E a supersaturada é quando se tenta enganar essa quantidade de soluto. De que forma? Na forma de você aquecendo, porque daí você aumenta a solubilidade. Você aquece, né? Você aumenta a solubilidade e depois resfria lentamente até conseguir chegar na solubilidade completa. Tá? Então, quando a gente fala em uma solução supersaturada, a gente está falando justamente de soluções que estão fora do seu normal. Elas estão dissolvendo uma quantidade maior do que poderia. Só que tem uma coisa, essas soluções são instáveis. Então, qualquer batidinha, qualquer variação de temperatura brusca, ela já vai precipitar todo soluto que estiver a mais do que o seu coeficiente de solubilidade. Então, aqui, inclusive, nós estamos com um exemplo do NaCl. O CS é o que eu
o coeficiente de solubilidade, é o máximo. Então, a 0 graus, o máximo que eu posso dissolver é 35,7 gramas para cada 100 gramas de água. No caso, a 25 graus Celsius, já aumenta a quantidade que eu posso dissolver. Entendeu? Então, para ser saturado, para fazer uma supersaturada, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar, ó, dissolver uma quantidade a mais, né? Se eu colocar 200 gramas aqui de NaCl, ó, em 1 litro, né? Eu vou ter insaturada. 35,7 gramas de NaCl em 1 litro, a 0 graus, ela vai estar saturada, porque está no máximo. Agora, se eu colocar 400 gramas, o que vai acontecer? Passou do máximo. Então, a quantidade que está a mais fica precipitado, corpo de chão, corpo de fundo. Se eu aqueço essa mistura que está com precipitado, por exemplo, a 25 graus Celsius, ele já vai conseguir dissolver esses 400 gramas. E se eu baixar lentamente a temperatura até o 0 grau novamente, eu consigo ficar com uma solução supersaturada. Mas, como eu falei, se eu acontecer uma batidinha no frasco, ele precipita novamente aquilo que tiver a mais. Que é o que ele está falando agora, né? Então, ó, estava precipitado, eu aumentei a temperatura a 25 graus, ficou completamente dissolvido. Se eu abaixar lentamente, eu fico com uma solução final supersaturada. Por quê? Porque está acima do seu coeficiente de solubilidade. Mas, se tiver uma perturbação qualquer, jogar um grãozinho, por exemplo, de NaCl lá dentro, ele já vai precipitar o excesso. Se eu bater no frasco, ele vai precipitar o excesso. Uma outra característica das soluções, que é bom a gente entender, é que, como a água ela tem uma característica polar, por que polar? Porque ela tem o oxigênio muito eletronegativo, ele tem, então, aqui uma região negativa, e os hidrogênios são regiões positivas. Essa configuração polar da água é interessante porque ela vai dissolver substâncias polares. O caso dos íons, né, de uma substância iônica, como o sal de cozinha. O que nós temos aqui? O íon positivo e o íon negativo. Então, a água se orienta de forma a envolver esses íons, é o que a gente chama de solvatação. Então, a parte negativa da água envolve os íons positivos. A parte positiva da água envolve os íons negativos. Então, se eu jogo um cristal dentro de um copo de água, o que ele vai fazer? A água vai orientar as suas moléculas para ir envolvendo completamente os íons. Então, por isso que quando a gente coloca o NaCl na água e mistura bem, a gente favorece essa hidratação dos íons. E aí fica com um aspecto de água. O mesmo acontece com açúcar. A gente dissolvendo o açúcar, só que daí lá são moléculas, não solta íons, mas as moléculas também têm partes polares. Aí isso a gente chama de solvatação, porque é o envolvimento do solvente. Aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma molécula, nesse caso aqui é a molécula da ureia. Vejam, tem o nitrogênio, tem os hidrogênios e tem o oxigênio. O oxigênio tem característica negativa, enquanto que os hidrogênios têm características positivas. Por isso a orientação é diferente. E por isso que a água consegue dissolver, porque são polos que estão sendo formados nessas moléculas. Uma coisa é a vitamina C, ó, ela tem vários sítios bem polares, com os oxigênios, com os hidrogênios e oxigênios. Diferente, por exemplo, da vitamina A. A vitamina A tem apenas um sítio polar, e o restante é todo apolar. Então, a solubilidade vai ser maior da vitamina C do que da vitamina A em água. Então, no nosso organismo, o que vai acontecer? Se a gente tomar comprimidos de vitamina C, né, ou se alimentar com alimentos, né, que são ricos em vitamina C,
que vai acontecer? Ela vai ser hidrossolúvel. Enquanto os alimentos que têm vitamina A, o que vai acontecer? Nós vamos retê-los, se a gente comer bastante, a gente vai retê-los na gordura, no nosso tecido adiposo. E é uma maneira que nosso corpo tem também de guardar essas substâncias. Então, vejam, a solubilidade depende. Por que acontece isso? Porque a água polar dissolve mais polar. Ah, professor, mas a água que é polar não vai dissolver componentes apolares? Dissolve componentes apolares. Por exemplo, o gás oxigênio é uma molécula apolar. Apesar de os oxigênios serem bem eletronegativos, mas eles se anulam, então, a essas polaridades. Então, a molécula de O2, ela é apolar. Só que nós sabemos que ela se dissolve na água. Por isso que os peixes conseguem respirar, né? Porque tem oxigênio. Só que a solubilidade de moléculas apolares na água é muito baixa. Enquanto aqui, por exemplo, vitamina C pode ter até, sei lá, 50 gramas, mais que possa ser dissolvido em água, o oxigênio não vai chegar a 1 grama por litro, por exemplo. Tá? Porque é muito baixa. Por quê? Por causa da natureza da molécula. Bom, posso também classificar as soluções em concentradas ou diluídas. Mas, para isso, eu preciso comparar as soluções. Por exemplo, 300 gramas de sal para 1 litro de água. Comparada com outra solução que tem 10 gramas de sal para 1 litro, nós temos mais, na primeira, uma solução muito mais concentrada do que na segunda. Por isso que a gente chama que a outra é diluída. E também nós temos o quê? Medidas de concentração, que a gente calcula ou especifica, né, através da relação de soluto pela concentração, pela quantidade total de solução. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o que a gente chama de concentração? A quantidade do componente de interesse, soluto, no caso, pela quantidade do material total, da mistura total. Então, quando eu falo concentração da solução, eu tenho a quantidade de soluto por uma quantidade de solução, soluto mais solvente. Essas unidades de concentração, por exemplo, podem ser em gramas por litro. Então, quantos gramas de soluto eu tenho por litro de solução? Ou pode ser em porcentagem, peso por volume, gramas por 100 ml, peso por peso, gramas por 100 gramas, ou volume por volume, ml por 100 ml. Com a pandemia, nós começamos a utilizar muito o álcool 70. O que quer dizer, então, álcool 70? Quer dizer que tem 70% de álcool. E os outros 30% são o quê? São o solvente, ou o soluto. No caso, como é álcool 70, é 70 de álcool, 30 de água. Aí forma o que a gente chama de álcool 70. Por quê? Porque já se viu que para matar bactérias, vírus e fungos, o álcool 70 é muito mais eficiente do que um álcool com maior concentração ou um álcool com menor concentração. Uma outra forma também de expressar é através do parte por milhão, ou seja, miligramas por litro. Partes por bilhão, microgramas por litro. Quer dizer, é uma parte em 1 milhão para ppm e uma parte em 1 bilhão de partes para o ppb. Essa maneira de a gente expressar a concentração é quando eu tenho substâncias que estão em pouquíssima quantidade. Por exemplo, em alimentos, tem algumas coisas que a gente não pode ter, como chumbo, como mercúrio, que são materiais tóxicos, né? Por exemplo, agrotóxicos, né? Tem algumas substâncias que não podem estar nos alimentos. Então, a gente tem que fazer algumas análises que deem esses traços, né? Então, a legislação brasileira,
ela determina quanto pode ter e quanto não pode ter. E, geralmente é dessa forma. Em alguns casos, a gente usa o que a gente chama de prefixo. Prefixo para quando eu tenho a mais, né, do que o grama, né, por exemplo, quilo, a gente usa o K. Mega, a gente usa um M maiúsculo, que é quando é 10 na sexta, né? Quilo é quando é 1000. 10 na sexta é quando é 1 milhão. Ou quando eu tenho para baixo, né? Por exemplo, miligrama. Então, é milésima parte da grama. Micrograma, 1 milhão de partes da grama. Nanograma, 1 trilhão de partes da grama, e assim por diante. Então, vejam, aqui ó, quando eu divido, e lá em cima é quando eu multiplico. Concentração em porcentagem. Quando eu vou utilizar aquela expressão para 100, né? Por exemplo, o vinagre. O vinagre é um alimento, né? O condimento, vamos dizer assim, tempero, né? Em que é uma solução aquosa de ácido acético, que pode ter, no máximo, 4%. A legislação diz que é 4%. 4% do quê? 4% de ácido acético e o restante tem que ser de água. Então, 96% de água. Uma coisa interessante é que, quando eu tiver 1%, eu não preciso indicar. Posso omitir. Acima de 1%, eu já vou indicar através do número de porcento. Quantos por cento tem? Não posso esquecer das unidades, né? Quando eu falo de massa, a minha referência é grama, vezes 1000 vai me dar o quilograma, e quando eu for dividindo, eu vou ter miligrama, micrograma, nanograma. Mesma coisa para o volume. Eu trabalho com litro, ou decímetro cúbico, né? Então, 1000 vezes dá quilolitro, ou metro cúbico, e quando eu vou fracionando, eu vou ter mililitro, ou centímetro cúbico, um microlitro, ou milímetro cúbico. Então, cuidado com as unidades. Aqui, só para quando eu faço massa por volume, então, quanto eu tenho de massa por um total de volume, vezes 100, é a maneira que eu tenho para calcular. Massa por massa, massa de soluto pelo total da massa da solução, vezes 100. Né? Volume por volume, é da mesma forma, o volume do soluto pelo total da solução. Aqui é a ppm e o ppb, como a gente já viu. Então, eu pego a massa do soluto, divido pela massa da solução, vezes 10 na sexta, me dá em ppm. Por quê? Porque a massa de soluto geralmente é muito pequena. Mesma coisa para o ppb, só que vezes 10 na nona. Agora, tem que tomar cuidado, tá? Porque quando eu vou trabalhar com concentração, geralmente eu trabalho com gramas por litro ou mol por litro. O que é o mol? Mol é uma unidade de matéria. Só lembrar que o átomo, ele é muito pequeno. Eu não tenho como pegar um átomo e pesar. Certo? Eu tenho que pegar uma quantidade de átomos que eu consigo colocar na balança. Então, para trabalhar com a unidade mol, a gente já pega essa quantidade de moléculas ou átomos. Quer dizer, 1 mol significa 6,022 vezes 10 na 23 moléculas ou átomos. Porque quando eu pego esse número correspondente, eu já consigo converter os valores que tem lá de massa na tabela periódica para gramas. Por exemplo, na tabela periódica, o átomo de hidrogênio tem massa atômica 1. Então, quando eu pego 1 mol de átomos de hidrogênio, eu posso converter aquele 1, uma unidade, para 1 grama. Mas só quando eu trabalho com mol. Aí eu posso fazer essa conversão. Então, a concentração molar, ela é definida pelo número de mols do soluto, pelo volume total da solução em litros, tá? Em litros.
ou decímetro cúbico, né? Então, o número de mols é o quê? É a massa em gramas do soluto dividido pela massa molecular, ou mol. O que é a massa molecular? É a soma das massas atômicas de todos os átomos. Como eu falei, o hidrogênio é 1. Se eu fosse pegar o gás hidrogênio, cada molécula é composta por 2 átomos. Então, eu teria que pegar a massa de um hidrogênio vezes 2. A água. A água tem uma fórmula H2O. Tem 2 hidrogênios e tem 1 oxigênio. Então, eu tenho que pegar a massa do hidrogênio vezes 2 e somar com a massa do oxigênio, que vai dar, que no caso do oxigênio é 16. Então, 16 mais 2, o mol da água vale 18. E assim para todas as substâncias. Então, assim que eu acho a massa molecular. Então, vejam só, eu posso dizer que a concentração molar de uma substância, de uma solução, é a massa em gramas do soluto, dividido pelo mol desse soluto, pela massa molecular, né, vezes o volume da solução em litros. E diluição. O que é diluição? Geralmente, quando eu falo diluição, é que eu pego uma solução que eu já tenho e dissolvo, ou coloco mais solvente, para diminuir a concentração dessa solução. Quantos de vocês já não foram fazer, de repente, um suco, né? Pegaram lá o pacotinho e colocaram pouca água, então ele fica muito concentrado. Qual que é o jeito? É colocar mais solvente, mais água, para diminuir a concentração, para ele ficar melhor, né, de se beber. A mesma coisa são com as soluções. E existe uma fórmula que eu uso, que é para poder ver qual é a relação entre soluto e solvente, né, em soluto e o volume da solução. Então, se eu tenho uma solução estoque, ou seja, com uma concentração maior, e quero fazer uma solução de concentração menor, eu aplico essa fórmula aqui. Eu vou mostrar na forma de exemplo. Por exemplo, aqui eu tenho esse exemplo aqui, ó. Dissolve-se 8 gramas de NaOH em 400 ml de solução. Pede-se qual é a concentração em gramas por litro e qual a concentração em mol por litro. Aqui é uma outra relação. Então, olha só. Primeira coisa, lá na A, né? Concentração é igual massa por volume. Então, eu peguei, ó, 8 gramas, mas o volume que ele quer em litros, lá está em ml. O que eu tenho que fazer? Converter. Cada litro tem 1000 ml. Então, se eu tenho 400 ml, eu vou dividir por 1000 e vou chegar em litros. Então, eu tenho que a concentração é 8 gramas dividido por 0,4 litros. Resolvendo isso, eu tenho 20 gramas por litro. Então, a cada litro eu tenho 20 gramas. Então, essa é a concentração dessa solução que ele fez aqui, dessa mistura. Agora, qual é a concentração em mol por litro? Então, eu peguei aqui, ó, molaridade, né, concentração de molaridade é o número de mols do soluto dividido pelo volume, tem que ser em litros. Ou massa desse soluto dividido pelo mol vezes o volume. Então, eu tenho 8 gramas, que é do meu soluto. O mol, a massa molar do NaOH, ó, é 40, porque o Na é 23, o O é 16 e o H é 1, somando dá 40. Esses valores a gente encontra na tabela periódica. Então, 8 gramas dividido por 40 gramas por mol vezes 0,4 litros. E isso vai dar 0,5 mol. Então, é 40 vezes 0,4 dá 16. 8 gramas dividido por 16, 0,5 mol por litro. Porque grama corta com grama, vai ficar 1 mol por litro. Então, é dessa forma que a gente calcula a concentração das soluções. Vejam bem aqui, ó. Aqui tem um outro exercício, tá? Mas vamos imaginar que eu tenho uma solução estoque, para falar da diluição, tá? Digamos que eu tenho aqui, ó, uma solução de 1 mol por litro de glicose. E eu quero, na verdade, uma solução 0,1 mol por litro. Então, eu tenho que diluir essa solução inicial para uma diluição
0,1. O que a gente faz? A gente usa aquela relação de massa 1, volume 1, massa 2, volume 2, ou seja, a concentração da minha solução inicial, um volume tal, que seja igual à concentração final vezes o volume final. Qual é o volume final? Eu quero 1 litro. Então, 1 litro, e a concentração que eu quero é 0,1. Qual que é a minha concentração inicial? Está lá, 1 mol, 1 molar, né? Vezes o volume. Que volume, então, eu tenho que pegar para chegar nessa solução? Então, eu vou multiplicar, 0,1 vezes 1, dá 0,1. Aqui tem 1 multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo, 0,1 por 1, 0,1. Então, eu tenho que pegar 100 ml daquela solução inicial, e aí eu vou fazer como essa solução? Tenho que pegar um balão volumétrico de 1 litro, colocar os 100 ml da minha solução inicial e completar até o menisco, até a marca de 1 litro, com água deionizada ou água destilada. Então, aqui eu coloquei até o procedimento. Calcular o volume necessário através da relação, medir o volume calculado, daí eu pego, geralmente eu tenho que pegar, daí o quê? Uma pipeta volumétrica ou uma pipeta automática. Para quê? Para medir certo o volume. Aí depois eu adiciono dentro de um balão volumétrico de 1 litro, e aí eu completo com água, o volume até a indicação do balão, com água destilada ou água deionizada. Então, daí, depois que eu faço todo esse procedimento, eu alcanço uma diluição de 0,1 mol por litro de glicose. Então, vejam, se eu tenho uma solução mais concentrada, eu posso fazer uma diluição respeitando todo esse procedimento aqui. Tá? Tenho que ter, então, quais equipamentos? Balão volumétrico, para aquele volume que eu necessito. Preciso ter água deionizada, a solução estoque, pipeta volumétrica ou pipeta automática, e tomar cuidado em todo esse procedimento de passar o volume que eu calculei certinho para o balão volumétrico e depois completar com água até chegar no volume do balão, no volume padrão do balão. Certo? Por que eu estou falando sobre essa primeira parte aqui? Porque é justamente a atividade que a gente pediu lá no estudo 4. Eu vi que 2 pessoas só colocaram lá a atividade. Eu vou prorrogar essa atividade até a semana que vem, para que daí vocês possam agora desenvolver essa atividade, certo? Então, aqui nós finalizamos a primeira parte. Então, hoje mesmo eu já vou mudar lá a data de entrega, porque seria hoje, né? Eu vou colocar para a semana que vem, dia 12, a entrega do estudo 4. Agora, deixa eu voltar aqui. Nós vamos falar do estudo 5. O estudo 5 começa hoje e vocês têm que entregar a tarefa até a semana que vem. Então, vocês vão ter as 2 tarefas para fazer, tá? Bom, nesse estudo 5, a gente vai falar do equilíbrio químico. Então, o equilíbrio químico, tá? Aqui, nós temos uma pequena introdução. Da onde que vem esse equilíbrio? O que é o equilíbrio? É quando nós temos o que a gente chama de reações reversíveis, tá? Então, o equilíbrio estabelecido precisa de algumas características dessas soluções, tá? Características como a reação ser reversível, ela acontecer em sistemas fechados, né? Aqui, nós vamos falar sobre as características do equilíbrio químico. Então, aqui, ele vai falar sobre isso. Nós temos também, como eu estava falando, então, à medida que os reagentes vão formando produtos, vai diminuindo a concentração dos reagentes. Então, vai chegar um momento reversível, os produtos vão entrando em choques e vão
restaurar os reagentes. E vai chegar um momento que as velocidades da reação direta e da reação inversa, né, quando é o produto que restaura o reagente, elas vão se igualar. Então, quando elas se igualam, a gente diz que chegamos na condição de equilíbrio químico. Esse equilíbrio químico, ele acontece em muitas reações da natureza, em muitas reações na química analítica, por isso que a gente tem que entender como é que funciona o equilíbrio químico. Existem certos equilíbrios que funcionam com certos minerais, em que daí a água consegue dissolver esses minerais. Conforme o equilíbrio é alcançado, né, eu posso ter mais ou menos solutos, né, dentro da água. E por isso que tem que passar por um tratamento, né, antes de ir para as nossas torneiras. Bom, mas voltando aqui para a nossa equação genérica, né? Vejam que tem esse Azinho na frente do A, Bzinho na frente do B, Czinho na frente do C, Dzinho na frente do D. O que é isso? Isso quer dizer a quantidade desse componente que está na reação. Eu peço que vocês entrem na nossa aula lá. Na nossa aula do estudo 5, quando a gente está falando do equilíbrio, eu coloquei alguns vídeos do professor Marcos. O professor Marcos, ele dá aula online, cursos online, e eu coloquei alguns vídeos para vocês acompanharem, né, para facilitarem as suas do Moodle. Lá tem, então, certinho o que é o equilíbrio químico das reações reversíveis. Então, ele vai falar primeiro sobre equilíbrio químico. No item 3, vai falar sobre a constante de equilíbrio, que pode ser em função da concentração ou em função da pressão. Então, tem lá os vídeos explicativos sobre isso. E depois tem as condições de equilíbrio. Os motivos das reações e processos. A gente pode dizer que existem algumas características fundamentais para o equilíbrio. Primeira, que a reação tem que ser reversível. Tá? Ou seja, reagentes formam um produto e o produto, depois de certo tempo, restaura os reagentes. Para alcançar o equilíbrio, né, a velocidade direta, ou seja, do reagente formando o produto, tem que ser igual à velocidade inversa, ou seja, produtos restaurando o reagente. Então, velocidade direta igual à velocidade inversa é a condição para o equilíbrio. As condições de equilíbrio independem do início da reação. Por quê? Porque no início da reação, nós só temos reagentes. Não tem produto. Depois, quando a gente concentração de produto. Quando se atinge o equilíbrio, não mudam mais as concentrações dos reagentes e não mudam mais as concentrações dos produtos. Tá? Então, isso são algumas condições que tem que se observar para que uma reação esteja na condição de equilíbrio. O que mais que a gente pode falar de equilíbrio? Quando a gente alcança o equilíbrio, né, da reação, a gente pode traçar o que a gente chama de constante de equilíbrio. Eu vou mostrar para vocês aqui. A constante de equilíbrio... Ok, como eu falei para vocês, né? As condições do equilíbrio e tal, e aqui eu coloquei uma aula do professor Marx, que ele fala sobre essas condições e essas características do equilíbrio. A constante de equilíbrio, tá, ela vai depender da reação, né, no caso aqui, porque lembra que eu falei que a condição é que
as velocidades diretas sejam iguais às velocidades inversas, então, velocidade direta é uma constante direta vezes a concentração do componente A elevado à quantidade desse componente A, vezes a concentração do componente B, vezes a quantidade desse, elevado, né, a quantidade desse componente B. E a inversa é pela concentração dos produtos, vezes uma constante dos, que chama de inversa. Bom, como eu estou falando que a velocidade direta é igual à velocidade inversa no equilíbrio, eu posso igualar ó, essas velocidades. O que a gente faz? A constante de equilíbrio vai ser o quê? Eu isolo as constantes de um lado e coloco as concentrações de outro, para poder fazer esse cálculo. Então, a minha constante de equilíbrio é igual à concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Observação, não entra nenhum reagente ou produto que estiver no estado sólido. Por quê? Porque daí eu considero como ele sendo constante, somente no estado sólido. Então, como eu falei, ó, aqui tem o professor Marx, ele vai falar de como a gente chega nessa constante de equilíbrio. Tá? E, ainda falando de constante de equilíbrio, tem em função da pressão. Então, aqui eu coloquei, por que pressão? Porque quando eu tenho somente reagente-produto no estado gasoso, depende das pressões parciais desses componentes. E para fechar nossa aula, né, nós temos aqui ó, os fatores que afetam o equilíbrio químico. Nós temos 3 fatores que vão afetar o equilíbrio químico. São eles. A concentração, que foi estudada pelo um químico francês Le Chatelier, ele que determinou esses fatores. Concentração, se eu aumentar um componente, porque assim, ó, quando eu falo o princípio de Le Chatelier, ele diz o seguinte, ó, sempre que acontecer uma perturbação, né, num sistema em equilíbrio, sempre que acontecer uma perturbação, o equilíbrio vai ser deslocado para anular a perturbação ou minimizar a perturbação. Então, se eu altero a concentração, seja do reagente ou do produto, ele vai provocar o quê? Um deslocamento no equilíbrio. Se eu coloco reagente, o que vai acontecer? Eu tenho que formar produto para diminuir a concentração desse reagente. Agora, se eu retirar reagente, o produto vai ter que restaurar o reagente para minimizar essa perturbação. Então, quando eu tiro um componente, eu tenho que repor esse componente. Então, eu desloco para o lado onde esse componente vai estar. Agora, se eu aumento um componente, eu tenho que consumir esse componente. Então, eu vou deslocar para o lado oposto desse componente. Então, esse é o efeito da concentração. Outro efeito é a temperatura. Efeito da temperatura tem a ver com o calor. Todas as reações químicas têm calores envolvidos. Por exemplo, a produção da amônia, ó, que é a amônia, ela depende do hidrogênio e do nitrogênio. Essa reação libera calor. Então, toda reação, se eu aumento a temperatura, eu favoreço aquela reação que precisa de calor, que é a reação, o lado, né, que vai ser a reação endotérmica. E quando eu diminuo o calor, diminuo a temperatura, eu vou favorecer aquela reação que precisa liberar calor, que libera calor, é a reação exotérmica, o lado que vai liberar calor. Então, aumentando a temperatura, favorece o lado que precisa de calor, endotérmico.
Diminuindo a temperatura, eu favoreço aquela reação que libera calor. E o último fator que influencia no equilíbrio químico é a pressão. Também coloquei uma aula lá do professor Marx, em que ele vai explicar certinho para que lado da reação vai. Só tem que você descobrir qual dos lados ocupa maior volume ou ocupa menor volume. Quando os dois lados ocupam o mesmo volume, a pressão não vai influenciar. Ela só influencia quando os lados ocupam volumes diferentes. Tá? Então, isso vocês vão observar lá. Na nossa aula do Moodle, eu coloquei lá uma tarefa. Ela é um questionário. Como eu falei para vocês, aqui tem uma aula falando sobre o deslocamento do equilíbrio, tá? Para essa aula, deixa eu voltar lá para nossa aula. Aqui, assim. Nós temos aqui uma tarefa. Essa tarefa, ela vai ser, como eu falei, é um questionário que tem 10 questões, múltiplas escolhas. Então, vocês têm que ler com atenção, estudar com atenção esse conteúdo para poder resolver essa tarefa, ok? Elas são de múltiplas escolhas, né? Então, podendo ter uma só resposta certa ou mais do que uma resposta certa. Dúvidas? Não, professor. Professor, Pode perguntar. professor, eu sempre tive muita dificuldade nessas equações, assim. Eu acho que isso é equação química, é aquilo que você, né? É aquela equação química, essa matéria? Ela usa das equações químicas, tá? Mas ele vai dar as equações geralmente para você e você tem que interpretar daí o equilíbrio, tá? Entendi. Quer ver? Quando você fala pressão, variação de pressão, é tipo assim, eu fazer esse equilíbrio ao nível do mar, na montanha, ou é outro tipo de pressão? Olha, tem a ver, tá? Mas é que, na verdade, quando a gente fala em pressão, a gente está já pensando na industrial, que muitas indústrias foram desenvolvidas com o objetivo de produzir aquelas coisas que nós não temos naturalmente. Por exemplo, a amônia, né? A amônia é produzida por certos seres vivos, mas em pequena escala. Então, a partir do momento que nós conseguimos desenvolver indústrias em que eu consigo desenvolver um reator que suporta grandes pressões, eu pressiono, faço com que os gases fiquem sob pressão lá dentro. Ah, entendi. Entendeu? E aí a gente consegue... Assim, de forma ilustrativa, seria pegar que a gente tem acho que até uma ficção, não sei se, acho que existe isso, de pegar o carbono, né, e transformar em diamante. Exatamente. Exatamente. Mais ou menos isso. Esse é o princípio. Aqui, ó, no próximo. Então é pressão mesmo, né? Pressão mecânica. Pressão, pressão mecânica, com bombas, entendeu? Justamente para que a coisa aconteça. Aqui, pronto. Agora, para saber que liberou calor... Aqui tem as equações, ó. Tá vendo? Ó, lembra que eu falei da pressão, ó? Olha essa primeira equação aqui, tá vendo? Ó, nitrogênio mais 3 mols de hidrogênio vão formar um equilíbrio com 2 mols de amônia. Tá vendo? Desse lado, ele só tem 2 mols, então ele só vai ocupar 2 volumes, certo? Do outro lado, Sim. ele tem 3 do hidrogênio e 1 do nitrogênio. Então, ele vai ocupar quantos volumes? 3 mais 1, 4 volumes. Então, se eu pressionar muito, ele desloca para qual lado? O lado que ocupa o menor volume. Tá entendendo? Então, eu favoreço a formação de quem? Da amônia. Agora, se no meu sistema eu diminuir a pressão, o que vai acontecer?
vai deslocar aqui para gerar os reagentes. Por quê? Porque eles ocupam mais espaço, você aliviou a pressão. Só para ter uma ilustração, imagina que você pega uma seringa, sem a ponta, lógico, né? E você coloca ela encostada no dedo e você aperta o êmbolo. O que você está fazendo? Está fazendo com que aquele gás fique pressionado. Se você tira o dedo do êmbolo, o que vai acontecer? Ele vai ocupar o maior volume. Então, quando eu falo em pressão, é justamente nesse sentido, tá? Mas eu trabalho com pressão se eu tenho gases, tá? Para líquidos não funciona muito, para sólidos. Pode falar. Para líquido seria só se desidratasse, né? Isso. Mas aí ia mudar a composição. Isso. Gente, eu acho fascinante, mas eu tenho muita dificuldade assim não é de compreender, é de fazer essa equação e ver como que vai ficar do outro lado. Mas essas equações, eles vão vai ser fornecido, tá? O que você é interpretar aquilo que ele vai dizer. Uhum. Então, por exemplo, como que vai saber que quando, a não ser que você já conheça, né, que vai liberar calor, apesar da gente saber que é uma coisa exotérmica, que, enfim, é negativa, é exotérmica. Mas, assim, olhando, assim, como que eu vou saber que uma coisa, no papel, né, juntando com outra... Vamos lá, vamos olhar lá... Desculpa falar, assim, linguagem de feira, porque, realmente, eu não sei nada disso. Tá, olha só, como é que eu vou saber? Ou ele vai dizer assim, ó, tá gerando calor, mais calor. Se ele está dizendo que tem mais calor, ele está dizendo que a reação é exotérmica. Então, neste lado para cá, da esquerda para a direita, ela é exotérmica. O contrário, endotérmica. Endotérmica. Isso. Aqui, ó, outra maneira, ele vai fornecer o ΔH. ΔH negativo... É endotérmico. Não, exotérmica. Exotérmica. ΔH positivo, endotérmico. Tá? É isso, dessa forma que eu vou saber. Então, quando ele libera calor, o ΔH é negativo. Pode ver, ó, tá vendo, ó, hidrogênio mais nitrogênio formando amônia, exotérmica. Aqui já é o contrário, ó. A reação contrária é sempre com o sinal contrário àquela de cima. Pode ver, ó, eu inverti a reação, vou inverter o sinal. Por quê? Porque nesse sentido ele libera calor. No sentido contrário, ele absorve calor. Ah, tá. Tá, entendi. É o que você falou, vai ser tudo dado, né? Não vai só colocar tudo é fornecido. Tudo fornecido, tem que observar, só observar os dados e interpretar. ΔH maior quer dizer positivo, né? Sim. Geralmente, quando a gente vai fazer qualquer coisa, por exemplo, lá em alimentos, muitas vezes a gente usa calor, né? A gente fornece calor, não é isso? Por que a gente fornece calor? Hein? Por quê? Não sei. Por que a gente fornece calor quando a gente quer fazer um alimento lá? Para acelerar? Uma que é para acelerar e outra que a transformação que eu quero alcançar, ela é endotérmica, precisa de calor. Só que, com muito calor, eu posso queimar, né, o meu produto, né? Então, eu tenho que botar ele de forma equilibrada ou deixar mais tempo, né? Tá entendendo? Então, muitas transformações requerem calor, são endotérmicas. Outras liberam calor. Tá? No laboratório, geralmente, quando a gente vai fazer análise, algumas preparações são endotérmicas, algumas são exotérmicas. E a gente vai trabalhar com deslocamento do equilíbrio, geralmente mexendo na concentração, na quantidade de soluto que a gente vai colocar, ou de componente que a gente vai colocar, que é o primeiro efeito, o efeito da concentração, tá? Mas isso a gente vai ver
Por isso que a gente estuda o equilíbrio primeiro, para depois estudar as outras técnicas de análise. Ok? Entendi, professor. Peço a vocês, assistam às aulas do professor Marcos aqui, leiam o nosso material com atenção, tá? E aqui no nosso estudo 5, deixa ele voltar lá. Aqui no nosso estudo 5, na nossa tarefa, por isso eu recomendo, para fazer a tarefa, tem que ler e assistir às aulas para compreender bem o assunto, tá? A tarefa vai ficar aberta até a próxima sexta-feira. Certo? Mais dúvidas? Não, professor, obrigada. Acho que é pedra que a gente traz a vida inteira e você vê que a coisa não é tão feia quanto parece. Não. Mas se tiver dúvida... vai colocando na prática, é interessante demais. Isso. Então, Patrícia, viu? Eu falo para você, para todos, né? Eu tenho atendimento na terça e na quinta. Se tiver com dúvida, me chama. Professor, vai lá no grupo, professor, o senhor pode te esclarecer uma dúvida, podem fazer um atendimento. Eu abro uma sala virtual para a gente já tirar essas dúvidas, tá? A gente marca um horário, se não puder na terça e na quinta, tá ok? Eu estou à disposição para tirar toda e qualquer dúvida que vocês precisarem. Tá, professor, obrigada. Eu tenho que diminuir só o meu orgulho e a vergonha de ficar perguntando as coisas. Essa tarefa 4 aí, eu abri, olhei, falei, gente, o que é isso? Como é que eu vou calcular a acidez de maçã? Meu Deus do céu. Aí Patrícia, fechei. eu acho ótimo quando você pergunta na aula, porque às vezes eu não consigo colocar minhas perguntas em palavras, às vezes eu não consigo, sabe, expressar o que eu tô com dúvida. Nem isso eu consigo fazer, eu fico com dúvida, mas eu não consigo. Às vezes você faz uma pergunta, eu fico, talvez eu tinha essa dúvida e não estava conseguindo falar. Dizem que a vergonha é uma coisa muito complicada, né? Que eu não sei, que ela tem uns conceitos de vergonha meio maluco. Mas a gente fica com vergonha mesmo. Achei aquela vergonha bem primária. Fica sem jeito, né? A gente acha que é só a gente que não está sabendo, igual a Duda falou aí. Por isso que eu falo, a comunicação ela é importantíssima, porque se vocês não falarem para mim que vocês estão em dúvida, eu não tenho que pegar e criar oportunidade. Não tem como ler o nosso pensamento, né? Exatamente. Sim, bem simples. Então, por isso que eu falo para vocês, leiam o material, abram ali as aulas, são vídeos curtos, falando de cada aspecto, né, que daí vai dar a compreensão para vocês, né? Se persistirem em dúvidas, por exemplo, nas tarefas, anota, tive dúvida na tarefa tal. Uhum. Tive dúvida, não consegui fazer tarefa tal. Porque daí a gente vai pegar os conceitos para que vocês possam ter condições de ir lá fazer a tarefa. E aproveitar também, né, porque é quase que um grupo de estudo com uma pessoa excelente, cheia de informação para passar para a oportunidade. Eu vejo assim como uma oportunidade única, né? Estou à disposição de vocês. Então, por isso que eu preciso saber. Professor, estou com dúvida. Mas eu não sei expressar. Mas está com dúvida em qual parte? Pelo menos assim, quando eu olhei lá na parte do equilíbrio, eu não consegui captar a parte da constante de equilíbrio. Então a gente faz, né, toda a parte da constante de equilíbrio. Eu tenho um material aqui, deixa eu ver se eu pego aqui. Eu sinceramente, assim, eu fico com dificuldade de saber como que um lado modificou e foi para o outro, sabe? O 3 que está embaixo pulou lá para cima, né? Olha só, aqui é um outro material que eu tenho, falando que o equilíbrio químico, as condições, não podemos esquecer, os equilíbrios são dinâmicos, mas é uma coisa até que eu esqueci de falar. O que é dinâmico? Quando ele alcança o equilíbrio, a reação macroscopicamente, ou no visual, parece que encerrou, mas não. É que a velocidade é constante, por isso dá esse efeito de estar estático, mas não. 10 moléculas de reagente formam produtos e 10 moléculas de produtos restauram os reagentes, entendeu? Por quê? Porque são reversíveis. Pode ser atingidos de qualquer direção.
tanto do produto restaurando o reagente, como do reagente formando o produto. Então, aqui, ó, não posso esquecer, ó, os reagentes. Eu vou colocar esse material também para vocês como material de apoio, tá? Para vocês irem, ele vai até a parte lá do deslocamento do equilíbrio. Tá? Eu vou colocar esse material lá para vocês na nossa página no Moodle. Certo? Então, olhem com atenção. Esse é um material mais mastigadinho, um material que provavelmente vai ajudar em muito vocês na compreensão desse assunto. Mas sempre pense o seguinte, ó, viu, Patrícia? Quem está na tua esquerda são os reagentes. Então, eles vão se transformar para gerar quem está na tua direita, que são os produtos. Da esquerda para a direita é reagente para o produto. Agora, da direita para a esquerda é do produto restaurando os reagentes. Esses reagentes... Falar em equilíbrio, é isso. Os reagentes, eu poderia dizer que um é soluto. Dúvidas? E o outro é... Os reagentes, você poderia dizer que um é o soluto e o outro é a solução? Não, solução não. Solvente? Pode ser, né? Não estão me ouvindo, pessoal? Professor, você está me ouvindo? Não, professor. Eu estou te escutando. Pode falar, Maria. Os reagentes, eu poderia dizer que um é soluto e o outro é solvente? Professor? Patrícia, acho que ele não está escutando. Não está escutando a gente, não. Mas eu acho que é isso também, tá né? Está escutando agora, professor? Está escutando, professor? O reagente, em certas situações, eu poderia dizer que um é soluto e o outro é solvente? Não, tá. Eu não posso falar isso. Se colocar um sal e uma água, não vai ter isso, né? Não. Sal mais um H2O, vai virar um... Não, mas aí tu vai fazer dissolver. Não vai fazer uma reação. Eu digo reação, por exemplo, eu misturo um ácido com uma base. Aí vai acontecer uma reação. Mas, pois é, agora... Ai, gente, é muita pergunta, porque a gente vai... O problema, quanto mais estuda, mais dúvida vai vir na cabeça. Olha só... se eu pegar duas soluções... Não é igual, por exemplo, um bolo, né? Você mistura uma coisa com a outra, vira o bolo. Não, é uma reação que não volta mais. Tá. Essas reações que a gente estudou, todas elas vão e voltam. Isso. Exatamente. Mas tem reação que vai e não volta. Tem. A isso nós chamamos que são reações irreversíveis. Que não é a que a gente está estudando agora. Esquece isso por enquanto. Isso, esquece essa aí. Por enquanto, a gente está trabalhando só com reações reversíveis. Por exemplo, tem algumas substâncias que a gente vai usar em análise, nós chamamos de indicadores ácido-base. O que são essas substâncias indicadores? O nome já está dizendo, eles vão indicar se o meio é ácido ou se o meio é básico. É aquele papelzinho que você coloca e sai do colorido. Isso. Mas tem algumas que não são um papelzinho, são substâncias líquidas, soluções, que a gente coloca gotinhas e que, se tiver ácido, vai ter uma cor. Se a gente colocar daí básico, colocar substância básica, quando passar para o básico, ele vai mudar para outra cor. Por quê? Porque ele altera o equilíbrio. Entendeu? Porque é reversível. Tá entendendo? Isso. É mágico. Não, é que eu compreendo que, estando fora do laboratório, pode parecer assim meio abstrato demais. Mas quando a gente for para o laboratório, aí ela vai começar a ficar claro esses tipos de questionamentos, tá? Mas como eu falei, olhem lá as nossas aulas lá, as aulas que foram disponibilizadas, e lá tem os vídeos que vão tentar sanar essas dúvidas. E se persistir as dúvidas,
entre em contato para que a gente possa trabalhar essas dúvidas, tá? Tá ótimo, professor. Aqui começou a chover feio agora, aquela que São Pedro começa a arrastar as cadeiras lá em cima, tá assim, tava um calor, eu até larguei a aula e corri no varal, começou a chover grosso, agora eu voltei aqui para acabar de ver a aula. Agora aqui no Rio a gente já tem o costume do ar-condicionado, aí eu não sei se vocês têm, o ar-condicionado aí é mais para esquentar, né? Em Urupema, sim, Eu né? fui em Urupema, eu vi muito ar-condicionado, falei, gente, mas tão frio, para que ar-condicionado? Eu aqui é para esquentar, Patrícia. Né? Não, aqui em Joinville é para resfriar também, mas eu não tenho ar-condicionado. Bom, tá bom, professor. Então, a gente fica por aqui hoje e dúvidas vocês entrem em contato, tá? Viu? Vão assistindo a aula, vão lendo o material e se aparecer uma dúvida, marca no assunto, na parte tal, que tem dúvida. E daí é mais fácil para a gente poder esclarecer essas dúvidas, tá? Tá, muito obrigada, professor. Ok, professor. Diga, Maria. Nossa, eu falei que é ok. Então tá bom. E eu estou agradecendo a aula, professor. Muito obrigada. Eu agradeço a participação de vocês também, tá? Então, até a semana que vem. E, se tiver dúvidas, me contate, tá? Tá bom, professor. Bom fim de semana. Bom fim de semana para vocês também. Tchau, tchau. Obrigada, igualmente. Obrigada, professor. Tchau.